Estamos de volta no Hora da Verdade nessa segunda-feira, hoje 11 de junho de 2012, amanhã dia 12, dia dos namorados, a gente batendo um papo aqui sobre relacionamento. Esse assunto com certeza daria várias horas aqui do Hora da Verdade, mas a gente só tem uma horinha só e a gente está tentando aqui aproveitar de toda a sensibilidade, né, de toda a competência e também profissionalismo da Mara Guimarães, essa psicóloga aqui, batendo um papo com a gente e você participando deste programa pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Vou lembrando mais uma vez o pessoal da Recreativa, né, o Paulinho Durante, o Adriano Mussolini, sempre muito generosos, na primeira revista de palavras cruzadas de Poços de Caldas, eu sempre falo isso com muito orgulho e passo aqui a Mara esse estojo muito bonito da Recreativa como presente do Hora da Verdade, como presente principalmente da Recreativa para você. Obrigado, pessoal da Recreativa, agradeço muito, obrigado, William, vou curtir bastante. Com certeza. Bom, pergunta minha do bloco anterior, o casamento é uma instituição falida? Bem, tudo que eu disser aqui, estou dizendo em meu nome, não. Não, eu acredito em casamento, né? Acredito mesmo, acho que a experiência de viver junto com alguém, né, de construir uma vida junto com alguém, é uma experiência de um crescimento enorme. Porque é uma possibilidade de você pegar duas pedras brutas e de tanto uma encostar na outra, virarem dois diamantes. Né? Duas pedras lapidadas por estarem passando umas nas outras, né? Se esse encontro de duas pedras brutas, brutas no sentido de ainda não sabem como é viver juntos, né? Se essas duas pedras brutas conseguirem colocar o afeto e o compromisso com o projeto como alimento para esse encontro das arestas, as arestas vão se arredondando, a craca vai saindo e o brilho começa a aparecer. Né? Se o afeto e o planejamento, o projeto, o compromisso com o projeto não vier adiante, né? Essas pontas vão bater, vai começar a quebrar e naturalmente não vai adiante. Né? Mas o casamento eu acho fundamental para a maturidade das pessoas, fundamental. E por que se diz hoje, não sei se isso é real, né, mas se diz que os casamentos duram muito pouco hoje. Eu não sei se existe essa história, né, mas então, é real isso? O número de divórcios aumenta, né? E aumenta o número de divórcios cada vez com menos tempo de casamento. Isso também é uma verdade. Eu vejo que aí tem alguns fatores para a gente avaliar, né? Tem a questão da permissão social, para que você escolha não viver o resto da sua vida com alguém que você percebe que não vai ter como tocar um projeto junto, né? Há algumas décadas atrás isso era quase impossível, né? Você reconhecer que fez uma escolha equivocada, né? Que não é um bom parceiro para o seu projeto, não é uma boa parceira para o projeto de vida que você quer a dois, né? Ou nem conseguiram criar um projeto. Algumas vezes nem conseguem criar um projeto. Então eu vejo que tem o aspecto positivo da questão de ter liberdade de se divorciar, né? Mas também vejo que tem um equívoco, porque todo relacionamento, e não só um casamento, todo e qualquer relacionamento tem arestas para parar. Então, se na primeira dificuldade você olha para o lado, se você olhar para o lado, você vai ver. Né? Se você olhar aqui para o lado, eu vou ver alguém. Se você olhar para o lado, você vai ver alguém. Então, na primeira frustração, na primeira decepção, se você olhar para o lado, você já saiu. Você já nem está ali mais, se você olhar para o lado. Então, um dos fatores de ter esse aumento significativo no número de divórcios e com muito pouco tempo de relacionamento é isso. Tem essa liberdade de não querer ter frustração. Né? Não posso me frustrar. Tem que ser sempre bom. Se tiver uma frustração, eu vou olhar para o lado. Né?
É essa incapacidade que às vezes a gente tem de enfrentar conflitos, Isso. não é isso? Que é o que você disse, por exemplo, o conflito é uma coisa do relacionamento, qualquer que seja ele, né? Eu lembro de ter lido um pouco sobre essa história de conflito, que quando o conflito é muito, há a separação. Mas também a ausência de conflito é a estagnação. Então é preciso aquilo que você disse, né? O equilíbrio, né? Até porque, William, não tem como não haver conflito. São duas pessoas diferentes, vieram de histórias diferentes, famílias diferentes, culturas familiares diferentes. Então tem muitos ajustes, né? Tem concessões para serem feitas de ambos os lados, as delicadezas, né, de fazer, deixar o outro ser ele, né? Deixar o outro ser ele. Na minha visão, o que não pode ser maculado é o projeto. Perdeu a perspectiva do projeto, você sai do seu lugar e o outro sai do lugar dele. E se eu saio do meu lugar e o outro sai do lugar dele, não tem relacionamento mais, né? Então, o que não pode ser maculado, na minha visão, é o projeto, é o compromisso que está estabelecido. Então, renovar os votos, né? Eu sou muito favorável às cerimônias de casamento anuais para o casal, sabe? Eu gosto de rituais, né? Assim, gosto de ritualizar as coisas. Essa coisa de aniversário de casamento, aniversário de namoro... Os ritos de passagem. Isso, como oportunidade de ritualizar, né? De revalidar o voto que foi feito. Vamos pensar num casamento na Igreja Católica, né? Ao final da cerimônia, o sacerdote faz uma fala bonita, né? Dos compromissos que um está estabelecendo com o outro. Se nós ouvirmos isso muito bem, não é um compromisso qualquer. E por não ser um compromisso qualquer, precisa ser lembrado, revalidado um com o outro. Até para poder ver o que vai tirar, o que vai colocar de novo. Então eu sou bastante favorável ao ritual de recelebração do matrimônio, né? Do casamento. E por isso as pessoas, algumas pessoas usam aliança, né? Por que você usa aliança? Porque você está estabelecendo uma aliança. Quando a aliança é quebrada, quebrou a aliança, né? Então, mas acho que o casamento é uma possibilidade de amadurecimento e uma possibilidade de viver um projeto de vida que só dá para viver casado. Você pode viver sem estar casado e concluir outros projetos, mas o projeto que se tem casado, né, no casamento não é uma coisa oficializada, formal, mas o assumir a responsabilidade de construir a vida junto. Isso é ímpar, eu acho que é uma experiência ímpar. E por falar em novas experiências, né, o que você pensa sobre esses relacionamentos de hoje em dia, relacionamentos virtuais, né, que acabam acontecendo e tal? Essa questão da internet, do relacionamento virtual mesmo. Olha, a própria palavra já diz, né? É virtual. Pode ser real, pode tornar-se real e pode continuar sendo virtual, né? Não tenho muito mais do que isso, porque você pode conhecer alguém pela internet, né? Você pode começar a dizer de você... Você acha que é um ponto de encontro até favorável? Eu vejo que é um ponto de encontro, né? Favorável ou não, é um ponto de encontro. A questão é que é um modelo de relacionamento bastante diferente do olho no olho, né? Do olho no olho, porque tá aqui. Eu diferente para você, você diferente para mim, é uma experiência. Nós poderíamos fazer esse mesmo programa, eu lá do meu computador e você do seu. Sem nada mediando ou com alguma coisa mediando? Ou com alguma mediação, ou sem nada mediando, nós poderíamos fazer isso. Seria um outro encontro. Agora, tem as... Não gosto muito dessa palavra, mas eu não vou encontrar outra agora. Tem as aberrações das relações virtuais, que é quando você mente sobre você, o outro mente sobre ele.
a questão da intenção verdadeira do que se está fazendo ali. Que é o que você disse também que pode acontecer no mundo real, né? Exatamente. Né? Então, porque você pode se fazer de uma outra pessoa, né? Tudo que você pode fazer frente a frente, você pode fazer virtualmente, né? Então... Muito bom. A Ângela ligou pra gente, obrigado, viu, Ângela? Ela pergunta o seguinte: por que é tão difícil, diz a Ângela, arrumar namorado? Não sei. Ela diz que é viúva há um tempão e não consegue arrumar uma pessoa legal. Como é que as pessoas fazem para arrumar uma pessoa mais ou menos de acordo com o que elas pensam, imaginam, acreditam? Olha, William, eu gosto muito de conversar. Eu acho que a conversa é um balizador, né? O Rubem Alves diz que depois de algum tempo vivendo junto, o que vai ficar é a conversa, né? Porque no começo é aquela coisa, fogo, namora, faz amor toda noite, Depois isso naturalmente, até porque biologicamente as coisas vão mudando, os interesses vão mudando, e o que vai ficar é a conversa. Então, eu sempre gosto de começar conversando, né? Eu acho que conversar, conhecer, deixar o outro falar dele, passear, conversar, deixar o outro falar dele, falar de você. Eu vejo que é a melhor forma de você fazer uma escolha parceira, é ouvir e ver, palavra e atitude, palavra e atitude. Isso precisa de tempo. Eu sinto que hoje as pessoas... Tempo e espaço também, né? As pessoas têm muita pressa. E também, mano, eu fico pensando o seguinte, às vezes as pessoas até querem, e isso né, a própria Ângela está dizendo aqui, uma pessoa legal, uma pessoa que ela se relacione e tal. Só que onde é que ela procura isso? Porque, por exemplo, se ela for em baladas, provavelmente não sei se é um bom lugar para encontrar uma pessoa para conversar, não é isso? Eu costumo dizer isso. Eu não consigo arrumar namorado, eu saio todo final de semana. Sai, mas vai aonde? Na balada. Não que você não possa encontrar alguém legal na balada, não é isso. Mas a possibilidade de você encontrar alguém para construir uma vida é menor, né, do que se você for a outros lugares. Então, o que eu sinto é que faltam pontos de encontros para as pessoas. Isso eu sinto realmente. E você vai achar engraçado, eu já tive vontade de ter uma agência de namoro. É porque eu não tenho time comercial nenhum, né? Mas tive mesmo vontade de ter uma agência de namoro, porque eu ouço muitos homens dizerem que querem se relacionar, procurando uma namorada, de diferentes idades. E ouço mulheres dizendo a mesma coisa. Então, se os homens estão, alguns homens e algumas mulheres estão querendo, está faltando lugar para essas pessoas se encontrarem, né? Está faltando um ponto comum onde essas pessoas que... Não é... Encontrar para conversar. Para conversar, né? E primeiro conversar, sempre conversar, né? Parece que começa a coisa de trás para diante, como dizia minha avó, sabe? Né? Não é moralismo, não é nada disso, mas você precisa saber quem é aquela pessoa. Antes de beijar na boca, antes de abraçar, antes de... Conversa, na verdade, às vezes entende-se apenas a conversa do corpo, né? Acho que o corpo... mas aí é uma conversa dos hormônios, né? Que é uma outra conversa, né? É uma outra conversa. Então, são 3 conversas. É a tua conversa com os teus próprios hormônios, né? Vamos lá, tem um pouquinho de paciência, vamos ver um pouco melhor. É a tua conversa com o outro e a conversa entre os hormônios. São 3 conversas, se você for ver, né? Agora, qual é o tempo, que hora é a hora de deixar o hormônio falar, que hora é a hora de deixar a palavra, de escutar, de prestar atenção na atitude, isso cada um vai estabelecer o seu termômetro, né? Não dá pra gente ter uma receitinha, porque se tivesse isso, né? O Roberto ligou pra gente, vou fazer essa pergunta sua, viu, Roberto? E após o intervalo, a Mara Guimarães responde para você. Ele pergunta o seguinte: quando um casal se separa e depois volta, o casal volta mais forte ou volta receoso? Como é que você enxerga isso? Já já a gente volta no Hora da Verdade. Não sai daí.